Números capítulo 13, verso de número 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Há cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vamos parar por aí. Irmãos, nós acabamos de ler que eles haviam provado do fruto da terra. Eles pegaram os frutos de uma terra boa, e nós estamos no ano da frutificação. Estamos no ano de provar dos melhores frutos da nossa vida até então. Quem crê nisso, diga aleluia. Mas creio que eles tinham uma expectativa errada. Talvez eles acharam que o fato de provar frutos, o fato de estar vivendo o início de uma frutificação ali, isentaria eles de guerra, isentaria eles de confrontos, de batalhas. E quando nós falamos que esse é um ano de frutificação, nós não podemos pensar que um ano de frutificação é um ano de descanso, né? Semeei a minha vida inteira, agora é só deitar, colher, pegar os melhores frutos na rede ao longo do ano todo. Não é assim. E eles estavam descobrindo isso naquele momento. É interessante que eles só descobriram alguns gigantes no momento em que eles estavam provando dos melhores frutos. Tem gigante que a gente descobre quando a gente está na frutificação. Tem desafios que a gente percebe que existem no nosso caminho, quando nós já mordemos o fruto, já colocamos o pé na terra e falamos: espera aí, essa parte da história ninguém me avisou, essa parte desse capítulo eu não sabia. Mas o fato de ter gigante, de ter surpresas no caminho e de ter conflitos, confrontos no meio da frutificação, não significa que nenhuma das promessas do Senhor caiu por terra. Não significa que o Senhor nos abandonou, ou que algo está fora do controle de Deus. Será que o Senhor não sabia que havia desafios naquela terra? É claro que Ele sabia, mas o Senhor prometeu que aquela terra seria do seu povo. Eu quero encorajar você nessa noite. Talvez você começou provando dos frutos, mas apareceram gigantes, desafios maiores. O Senhor é contigo, não temas. O Senhor é contigo. Tem gigantes que nós descobrimos quando provamos do fruto. E aí nós temos que lembrar que o caminho de Deus é perfeito, mas o caminho de Deus é um caminho de desafios. É um caminho de confrontos, é um caminho de batalhas, ele é um caminho de milagres. E a palavra diz que aquele povo, ele viu o gigante e ficou com medo. Melhor, aqueles 12, aliás, aqueles 10, porque 2 tiveram uma atitude diferente. Eles viram frutos de perto, eles viram gigantes de perto. E eu gosto de dizer que quando você vê um gigante de perto, quando você vê um grande problema de perto, é porque você já venceu muitos e muitos outros desafios para chegar até lá. Vamos lembrar a história desse povo. Esse povo
pouco tempo antes era escravo do maior poder bélico da época. Eles eram escravos, eles não tinham armas, eles não tinham técnica, tática ou experiência militar para se livrarem daquele cativeiro. E o Senhor entrou ali na história, levantou Moisés, enviou Moisés, confrontou o faraó, enviou pragas, abriu o mar vermelho, fez tantas coisas. Aquele povo tinha uma história de milagres, tinha uma história com Deus. Você pode dizer: eu tenho uma história com Deus. Levanta a sua mão e diga: nós temos uma história de milagres. Aleluia! Bastava lembrar um pouco que os gigantes não era uma novidade, não seria o primeiro desafio e nem o último, mas seria mais um desafio que eles iriam vencer com a ajuda do Senhor. Quando Davi chega diante de Golias, ele tem essa atitude. Ele fala para Saul: eu já venci um urso, eu já venci um leão, eu já tenho uma história com Deus, e é isso que me encoraja. Esse vai ser mais um. Oh, aleluia. Irmãos, é a atitude de fé que determina o nosso sucesso ali na batalha ou não. Esse capítulo é um capítulo que não tem uma espada com espada, mas tem derrotado e vitorioso, porque ele começa com a atitude. É a atitude de um vitorioso antes da batalha acontecer, porque na verdade a batalha está acontecendo e muitos talvez não perceberam ainda. A batalha está acontecendo aqui na tua mente, a batalha está acontecendo aqui nas tuas emoções, a batalha está acontecendo nas regiões espirituais, e é nesse momento que nós temos que ter uma atitude de fé. E como que nós podemos entrar numa batalha como vitoriosos, já desde o início? Porque a palavra diz que nós somos mais que vencedores em todas as coisas em Cristo Jesus. Primeiro, nós podemos aprender que os nossos ouvidos devem filtrar o que entra para o nosso coração. Toda a batalha e toda a nossa vida terá dois relatórios. Sempre haverá um relatório da fé e sempre haverá um relatório da incredulidade. Sempre haverá duas vozes. Quando Davi ia lutar com Golias, ele ouviu vozes diferentes. Quando Jesus anunciava os seus milagres, haviam vozes diferentes. Quando o povo estava aqui prestes a viver uma promessa, havia relatórios diferentes. Sempre haverá alguém para desencorajar, mas sempre haverá, ainda que seja minoria, e ainda que pareça loucura, mas sempre haverá uma voz de Deus te encorajando a perseguir, a perseverar e a lutar. A palavra diz que havia dois grupos, um de 2 e um de 10, mas sempre vai haver, porque a igreja está aqui na terra e continua aqui na terra, sempre haverá uma palavra de vitória liberada sobre a sua vida. Nós devemos escolher o que vai entrar no nosso coração, mas da mesma forma nós devemos ter cuidado com o que sai da nossa boca, porque a palavra que sai da boca, ela tem um poder muito maior do que a gente imagina. Se nós prestarmos atenção aqui, todo o alvoroço começou pela boca de alguém. Toda aquela bagunça que aconteceu no arraial, aconteceu porque alguém deu um relatório ruim, um relatório de incredulidade. E se nós queremos andar como mais que vitoriosos, as nossas palavras têm que ser palavras que encorajam, que confrontam, mas que jamais desacreditam aquilo que o Senhor disse a nosso respeito. Quantos entendem, digam aleluia. Fala para o seu irmão, por favor: eu quero ser um encorajador. Diga para ele: eu quero ser um encorajador da sua vida.
Você que está online aí também, que você seja um encorajador. Talvez você está com pessoas na sua casa ou está no carro, que você seja um encorajador. Se você puder, libera uma palavra de vitória para a vida do seu irmão. Fala: eu declaro sobre você uma semana abençoada, portas abertas no seu trabalho, saúde sobre a sua vida. Se você está lutando com alguma situação, fica firme, meu irmão, porque a vitória é garantida. Aleluia! Palavras, poder da palavra, o poder de liberar a palavra e encorajar, não pelo positivismo, mas pela fé na palavra escrita que o Senhor já nos deu. Outra forma que nós devemos entrar como vitoriosos numa batalha, nós falamos dos ouvidos, da boca e dos olhos agora também. O relatório, no final do verso 33, eles dizem: nós somos como gafanhotos diante da grandeza dos gigantes. Eles se viam e só olhavam para si. Já Caleb, depois ele dá um grito no próximo capítulo e fala: não é sobre o nosso tamanho, e nem sobre o tamanho do gigante. O segredo é se o Senhor se agradar de nós. Não porque somos perfeitos, mas se o Senhor se agradar de nós, aquela terra será nossa. Oh, aleluia! Isso joga para entre eu e o Senhor. Eu não vou só na força do meu braço, mas eu vou na força do Senhor. Eu sei que Ele é comigo. Eu sei que pela graça, através do sacrifício de Jesus, o Senhor se agrada de mim. E a palavra diz que a fé agrada ao Senhor também. Aquele que se aproxima do Senhor tem que aproximar com o coração cheio de fé. Talvez você está frustrado, teve uma iniciativa e ela foi frustrada, profissional, um projeto, gastou tempo. Quando foi apresentar, foi aquém do que você esperava. Meu irmão, esse fracasso não é a tua definição. Você pode tentar de novo, se inspirar no Senhor, dedicar o seu melhor, porque o Senhor garante a tua sorte, mesmo apesar de situações adversas que nós passamos. Se o Senhor se agradar de nós, é tirar os olhos das limitações ou dos fracassos do passado e colocar os olhos no Senhor. Os olhos também nos ensina a como olhar para o gigante. A palavra diz que Caleb diz mais na frente: eles serão como um pão para nós. Aleluia! Esse nível de fé é um nível alto. É um nível que vê, e o apóstolo sempre nos ensina sobre isso. Ele vê o desafio, ele vê uma guerra anunciada, mas ele não recua, ele não esmorece, pelo contrário, ele entende que aquilo é alimento, é pão, é força. Deus nos fortalece através de batalhas. Deus nos adestra através de batalhas. Tem vezes que bate um desânimo, ou melhor, um desespero, um medo, mas você continua firme na direção do Senhor. Teu espírito está sendo fortalecido, fica firme, porque vai passar um mês, vai passar um ano, você vai olhar para trás e vai falar: valeu a pena, eu estava tremendo por dentro, eu tinha as minhas incertezas, mas valeu a pena, e hoje eu tenho um testemunho, hoje a minha fé está fortalecida, porque eu comi o pão no meio da batalha. Glória a Deus. Uma atitude vencedora, olhos que olham para o desafio, que olham para o inimigo muitas vezes, mas entendem que se Deus permitiu aquilo entrar no meu caminho, aquilo é um pão para mim, aquilo é força para mim. Deus está me fortalecendo através das lutas. Olhos sadios, olhos vitoriosos, eles também olham para a terra prometida, olham para a terra prometida com olhos de conquistador e não de aventureiro. Eu tenho certeza de onde eu estou indo. Eu não estou vivendo uma aventura, se der certo, Deus, se não der, não deu. Aquela terra é minha. Eu não estou, e se por acaso
eu estou olhando para o alvo, eu estou sendo intencional. Se você tem um objetivo profissional, sonha alto, fixa os teus olhos, não fica pensando que se der deu, se não der não deu. Fixa os teus olhos e olha com olho de conquistador, porque o Senhor é contigo. Eu estou olhando Caleb, e Caleb nos ensina que não depende da idade. Ele falou no impulso da juventude, 45 anos depois, ele estava com a mesma atitude, aleluia. Se você está esperando um pouco mais, se inspire em Caleb. Não pensa que seria possível só naquela época da sua vida, pode ser agora, e agora pode ser a melhor época da sua vida também, em nome de Jesus. Olhar com os olhos de conquistador. Outra lição que nós vemos sobre os olhos aqui: não olhe para Moisés como um inimigo, seu inimigo é outro. No meio da batalha o diabo tenta trazer confusão, em relação à igreja, em relação a direções apostólicas, e no meio do peso, da correria, vem aquela semente, né? Será que eu estou no barco certo? Falei isso há alguns domingos, se não me engano. Os discípulos lá com o barco com Jesus, não conseguiram dormir, né? Morrendo de medo. Jonas no barco errado, dormiu tranquilo, misericórdia, né? Eu prefiro estar no barco certo, com medo, do que tranquilo no barco errado, não é verdade? Os discípulos ficaram bravos. Jesus, você não se importa, Jesus não sei o quê, a gente vai morrer, você não está vendo, Jesus, né? Começaram a se levantar quase que contra Jesus. Aí Jesus acorda, olha para eles e fala: por que vocês não põem em prática? Vocês já têm o que vocês precisam. Jesus dá ordem à tempestade, dá ordem ao vento, Jesus resolve aquela situação. No meio das tormentas e dos conflitos, o diabo tenta nos jogar contra quem nós não devemos lutar. É perda de tempo. Você pode ver, a Bíblia tem vários exemplos assim, né? Tentou jogar Davi contra Eliabe. Nós devemos entender contra quem é a nossa guerra. E o apóstolo Paulo nos ensina que não é contra a pessoa que você está vendo. Por mais que ela pareça um demônio, ela não é. Alguns momentos a carne sobe, né? Dá vontade de... mas não é. Então tá cheio de demônio ali, bispo. Mas não é o demônio. Mas nós devemos saber contra quem estamos lutando, para usarmos as armas certas e não gastarmos força naquilo que não vai dar resultado nenhum e pode dar só mais problema para frente. Olhe para frente, meu irmão. Continua olhando para frente. Eles começaram a olhar para trás. No outro capítulo você pode ler no seguinte, eles falam: vamos voltar para o Egito, que até a cebola do Egito era melhor, e não sei o que era melhor apanhar de... E começa a olhar para trás, naquela fase da minha vida, naquela fase da igreja, naquela fase do trabalho, passado não existe mais. Mas se você continuar olhando para frente, o Senhor é contigo. Se foi bom no passado, aleluia. Se bem que nesse caso não foi bom, né? É que a ingratidão às vezes atrapalha a nossa ótica. Foi tão bom aquela fase da minha vida, estava numa miséria, não sei o que, né? Mas o Senhor é conosco. Se Deus nos chamou e nos prometeu um ano de frutificação, nós viveremos Ele em plenitude. Com desafios, com gigantes, mas com vitória em nome de Jesus. Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé. E de pé mesmo, você não precisa ler, mas mais adiante nós falamos sobre Josué, sobre Caleb. Agora imagina Moisés na situação, Moisés e Arão ali, né? A palavra diz que todo mundo se levanta para jogar pedras contra eles. Mas no meio daquele levante, a glória do Senhor apareceu. Glória a Deus. Tem vezes, meu irmão, minha irmã, que nós só podemos esperar no Senhor. Tem pedras, tem armadilhas, tem situações que foram armadas contra você. Mas a glória do Senhor vai aparecer no momento certo.
A glória do Senhor apareceu no meio do arraial. Murmuração quietou, percepção de gigante não fazia mais sentido nenhum ali. A glória do Senhor apareceu como um escudo sobre Moisés, como um escudo sobre Josué, como um escudo sobre Caleb. O Senhor é o teu escudo. O Senhor é o teu escudo. Talvez surgiu uma situação profissional. Eu sinto o Senhor falando conosco nessa noite. Talvez surgiu ou talvez está para surgir. Não quero declarar o mal, quero declarar que você vai vencer até o que vai surgir. Mas um levante. Você fala, de onde veio isso, essas pedras? A glória do Senhor é o teu escudo. Ele te protege, Ele te cerca. Permaneça firme na direção do Senhor, porque tudo que se levantou contra você irá cair. E alguns frutos que você provou, mas parece que eles cessaram, como Josué e Caleb, tiveram que esperar um pouco mais. Não tenha medo e não duvide, porque você vai viver na plenitude o que o Senhor te prometeu. Na plenitude o que o Senhor te prometeu. Levante as suas mãos agora. Eu sinto que o Senhor está nos fortalecendo para vencermos batalhas. Estamos na quarta da vitória. Frutificação, ela não nos isenta de batalhas, mas iremos vencer as batalhas com frutos novos na mão. Veremos novos gigantes e venceremos novos gigantes. Declara, meu irmão, palavra de fé agora, palavra de vitória. Um relatório positivo sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre o seu futuro, sobre aquilo que você tem empreendido. Declaramos a palavra de vitória, Pai. Nós cremos que Tu és por nós, o Senhor é por nós. Nós cremos que o Senhor está conosco e a Tua palavra jamais voltará vazia. Declaramos vitória sobre os irmãos que estão na transmissão também, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia.